Só Jesus, abranda a dor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para si. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Lembramos que coloquem uma jarra com água e copos sobre a mesa para que a espiritualidade amiga, protetora dos nossos lares, a possa fluidificar e que nós no final deste Evangelho possamos reequilibrar o nosso corpo físico. Vamos iniciar, como sempre, harmonizando o nosso ambiente com uma canção. Página 53. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor. E quem crê, por favor, não disfarça a esperança que tem. Quem não crê tem a minha amizade e respeito também. Eu, porém, acredito em Jesus, a quem chamo Senhor. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Este mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim. Quem tem fé, por favor, não se omita, fingindo não ter. Quem não tem, por favor, nunca deixa a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino de Deus vive em mim. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz, os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu, tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus, vou gritando com todas as forças de que sou capaz. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Jesus amigo, uma vez mais nos reunimos em Teu nome, partamos graças por este momento de aprendizagem, reunião entre companheiros, para que possamos refletir sobre os Teus ensinamentos, para que possamos partilhar o que nos trouxestes e agradecemos a oportunidade de o podermos fazer em Teu nome e de podermos levar esta aprendizagem a outros companheiros. Ajuda-nos à caminhada e a sermos capazes de levar a outros a paz, a caridade e o bem que tão bem nos ensinaste a fazer. Que assim seja.
Capítulo 1. Não vim para destruir a lei. No item 9. A nova era. Deus é único. E Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para dar a conhecer, não só aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes desse povo estavam preparadas para abrir os olhos e fazer cair o véu que escondia dos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais pura moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teria sido então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixavam de ser como o frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela tinha que percorrer. A moral ensinada por Moisés estava apropriada ao estado de evolução no qual se encontravam os povos que ela chamava a regenerar. E esses povos, meio selvagens, no que diz respeito ao aperfeiçoamento das suas almas, não teriam compreendido que se puder adorar a Deus de outro modo, sem ser por holocausto, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo no que diz respeito às artes e à ciência, estava muito atrasada em moralidade. E não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semi-material, tal como oferecia a religião hebraica. Foi assim que os holocaustos falam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava aos seus espíritos. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar em todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores, aqueles que hajam superiores àqueles que hajam hoje. É a lei do progresso, à qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Os tempos são chegados em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota que as ideias de liberdade percorreram e que foram as suas precursoras. Mas não se deve acreditar que este desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas precisarão, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de chamar a atenção das massas. Uma vez a atenção fixada, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se agarrarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a terminará. Um espírito israelita, Moloso, 1861. A mensagem de hoje tem o título de Sabedoria e está no livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, com psicografia de Arnaldo Costeira. Sabedoria. A Terra encontra-se esquadrinhada de largas autoestradas de conhecimento científico, por onde os humanos se deslocam cada vez em maiores velocidades. Todavia, são estreitos os caminhos por onde deambulam uns poucos em busca do conhecimento espiritual. Intitulam-se sábios, mergulhando no desconhecido, de onde trazem pequenas descobertas que transformam em grandiosas realizações que muito rapidamente
são ultrapassadas por outras que relegam à insignificância as anteriores. Dia virá em que intelectualidade e espiritualidade marcharão lado a lado, ganhando a verdadeira dimensão da sabedoria em toda a sua plenitude, o que abrirá, de par em par, a estrada larga que conduzirá ao mundo de regeneração. Faz a tua parte hoje, buscando a tua realização interior e ganhando, a pouco e pouco, espaço para a sabedoria que logo mais chegará até ti. Deus, a causa primária de todas as coisas, ou causa primeira de todas as coisas, cria incessantemente. E cria o universo e cria as suas criaturas simples e ignorantes. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos adquirindo o nosso conhecimento, vamos adquirindo o nosso livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões, quer seja no caminho certo ou no caminho errado. No entanto, Deus, infinitamente justo, infinitamente bom, enviou à Terra mensageiros para nos trazer o conhecimento da moral, o conhecimento das suas leis. Como foi, ou como fez com Moisés, que foi enviado de Deus para nos trazer a lei divina, para nos colocar no caminho da retidão. Uma vez que, como já o dissemos em outros evangelhos anteriores deste capítulo, a humanidade se encontrava numa fase primitiva, em que a prática do mal era uma realidade. Então era necessário parar, pelo menos, ou travar essa prática do mal pelo medo, como a pena de talião, o não fazer o que não querias que te fizessem, ou conforme fizeres, tu podes fazer o mal e vais receber o mal. Então, olho por olho, dente por dente. Então, essa lei, essa pena de talião, serviu para nos colocar, para nos habituar a não fazermos o mal, nem que seja pelo medo. Então, trouxe-nos também os mandamentos, a lei divina, a lei moral, mas mesmo assim o homem não foi capaz de encarreirar, de seguir no caminho correto. Por isso, foi necessário enviar à Terra Jesus, o governador do nosso planeta, o nosso modelo e guia. A única vez que Jesus esteve encarnado no nosso planeta, para nos recolocar no caminho. E por isso ele dizia, como é o título deste capítulo, que não veio destruir a lei. Então, o iniciador, não é, deste caminho de verdade, que nos traz novos conhecimentos, a ideia de que a vida é espiritual e não é material, a ideia de que tudo prossegue, que existe vida para além do nosso corpo físico, a ideia de um Deus bom, de um Deus Pai, de um Deus justo e não de um Deus castigador. O ensinamento do fazer aos outros como gostaríamos que nos fizessem a nós. O ensinamento de que nós precisamos de voltar à Terra tantas vezes quantas forem necessárias para aprendermos com o sofrimento, o resultado dos nossos erros e provarmos que não voltamos a fazê-lo. Então, mesmo assim, os homens não entendemos corretamente a sua mensagem e continuamos a fazer conforme nos apetece, a desviar-nos tantas vezes da lei, da moralidade, da espiritualidade. Com certeza que, ao nível do conhecimento, a Terra sofreu evoluções muito mais rápidas do que ao nível da moralidade e da espiritualidade. E daí vem a segunda leitura do livro Vem Comigo, Sabedoria. Tantas vezes a ciência, que se desenvolve a olhos nus, nos vem trazer muitos conhecimentos, mas, na maior parte das vezes, afastada da espiritualidade. É hora de ciência e espiritualidade caminharem juntas. E por isso a doutrina espírita, o espiritismo, o espírito de verdade, que trouxe a Kardec a mensagem do Cristo, o esclarecimento daquilo que não ficou entendido e por isso o Consolador prometido. Então, é hora
de nós, na realidade, uma vez que estamos a caminhar a passos largos para um mundo de regeneração, de nós olharmos para nós, fazermos a nossa parte, encontrarmos em nós a verdadeira espiritualidade, e é hora de ciência e espiritualidade caminharem lado a lado, porque com certeza o homem evoluirá para a perfeição e com certeza que no mundo de regeneração que se aproxima, tudo será mais sábio. Breves notas sobre aquilo que foram as leituras do nosso Evangelho de hoje. O Evangelho em si, o Novo Testamento, traz as pistas para que nós possamos encadear tudo aquilo que são os ensinamentos que do mundo espiritual são necessários trazer à Terra para que a humanidade possa progredir. Quando Jesus, no Evangelho de São João, aborda que teria que enviar o Consolador para lembrar a sua doutrina e esclarecer todas as coisas, nós vamos hoje percebendo pelo Consolador, que é o Espiritismo, não tínhamos dúvidas, como terceira revelação, todos os encadeamentos que estavam projetados no mundo superior. Deus, a inteligência suprema e os espíritos nobres que mais perto dele trabalham, sabem conduzir, digamos, as orientações dos povos, do universo, para aquilo que são as realidades projetadas pelo Ser Superior, pelo Ser Supremo. Então, o Espiritismo, sendo esta terceira revelação, é a terceira porque a primeira veio com Moisés, a segunda foi o próprio Cristo que trouxe a mensagem e ele referiu nos seus textos, por isso os anotamentos de João, que o Consolador estaria aí como chegou. Chegando o Consolador, está a ser hoje descortinado, está a ser hoje lido, interpretado, tentado entender melhor por aqueles que se estão a dedicar ao conhecimento das leis superiores, que essa grande obra que foi idealizada, codificada por Allan Kardec, ainda estará para ser um dia estudada nas grandes universidades. Os espíritas temos a obrigação de a conhecer bem, de a poder interpretar, de poder, com os conhecimentos que ela nos traz, admitirmos e adquirirmos outros que a espiritualidade superior nos vai dando em oportunidades que nos vão surgindo nos trabalhos a que nos dedicamos. Daí que é importante que os espíritas, que os cristãos espíritas cada vez mais possam preocupar em conhecer esses ensinamentos, aprofundando questões, indagando sobre as necessidades que possam ter para retirar todas as quaisquer dúvidas que ainda lhes subsistam. Para nós, para esses que realmente têm essa missão difícil, como nós entendemos, neste mundo muito ligado ainda à matéria, de poder esclarecer as mentes mais afastadas das realidades espirituais, de que tudo continua, que a vida aqui na Terra é uma pequeníssima passagem de toda uma eternidade que nós, espíritos, vamos ter possibilidades de atingir, podendo inclusivamente chegar aos cumes dos celestes mundos, onde teremos condições, sim, nessas alturas, de poder ver e compreender o Criador. Então que a mensagem de Jesus, a mensagem e a doutrina que o Cristo nos trouxe e que o Espiritismo hoje relembra e continua a transmitir e a divulgar, seja para as pessoas devidamente ponderada nos seus estudos, nas suas capacidades, nos seus entendimentos. Trata-se da vida de cada um, da vida individual. Não há imposições naquilo que são as orientações superiores, mas há a obrigação de cada um de nós de podermos rapidamente caminharmos naquilo que é o sentido real, verdadeiro da vida, como Cristo nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nestes dias de Evangelho, fazemos sempre uma prece por todos. Lembramos todos, irmãos e irmãs, sejam eles doentes,
ou não, mas aqueles que inclusivamente têm vindo a partir por causa das anormalidades que surgem na vida de cada um, quando as pandemias, por exemplo, ou as doenças em geral nos afetam. Lembramos todos esses irmãos porque somos, de facto, necessários nestes momentos de oração para que, ao irradiarmos pensamentos positivos, ao fazermos uma prece, uma lembrança, uma vibração forte por aqueles que estão ao nosso lado ou que estão em dificuldades, podemos projetar essas vibrações, esse eletromagnetismo que os nossos bons amigos, que os espíritos maiores podem recolher. É nesse sentido que nós, nestes momentos, em comunhão de pensamentos todos, lembramos esses irmãos que mais precisam. São todas essas famílias, esses lares que têm desavenças, são todas essas famílias, esses lares que continuam avessos ou distraídos, não sabendo qual o caminho que devem percorrer em termos de espiritualidade. Para eles, que a bondade do Senhor, através das nossas preces, das nossas boas intenções, se possa expandir e que eles recebam no momento próprio, conforme o seu merecimento, aquilo que sejam as dádivas, as bênçãos que do alto podem surgir quando, de facto, nos predispomos todos a colocar a nossa mente em contacto com o mundo maior. Que a paz do Senhor esteja em todos os pensamentos agora e em todos os corações, em todas as famílias, em todos os lares. Que em todos os lares os seus protetores aconcheguem a família, aconcheguem o lar, que a paz, a serenidade, a esperança, a harmonia continuem a ser esses fulcros fundamentais na vida de cada um, para que a vida prossiga assim, sem escolhas, prossiga assim, com energia, com capacidade, com promessas de melhores dias, porque somos nós que os vamos conseguir através do nosso burilamento permanente. Página 42. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas. Está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Bondosa amiga que valei velas por nós. Vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Da Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Chegamos assim ao fim de mais um Evangelho no Lar, hora em que podemos beber a água que deixámos para que a espiritualidade pudesse fluidificar. Se quisermos, podemos continuar a debater, a conversar sobre a leitura de hoje. Por nós, vamos nos despedir de todos, lembrando que amanhã
pelas 20 horas, estaremos ao vivo nas instalações da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, com mais uma palestra, desta vez pela companheira Joana Mota Veiga, com o tema Coragem. Lembramos também que sábado iremos ter mais um estudo do livro Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, com o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, às 8h30. Então desejamos a todos uma noite tranquila, uma noite de paz e que Deus fique com todos. Um homem novo surgirá das trevas do pavor e o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova. Quando a vida era prazer desmedido na imensa escuridão, quando o homem mergulhou em luxúria, desmedida perdição, esqueceu os seus deveres, afastou-se de Jesus, o Salvador, e chamou para si imensa dor. Foi o aborto cego e surdo, a matança de inocentes seres sem voz, a eutanásia, crime hediondo, a matança de tantos pais ou avós. Mas o Pai clemente e justo interveio para abafar tanto horror e escolheu o caminho do amor. Vem, Senhor, nesta